Eita, galerinha! Vamos que vamos, meus técnicos em secretariado, é a turma forte, turma que vai dar um show. Meus queridos, começando o projeto, fazendo aquela revisãozinha básica, ó, tá chegando a hora da apresentação, tá chegando a hora, olha lá, hein? Depois de uma aula dessa maravilhosa, the English, alright, my friends? That's okay. Come on, let's go! Galera, vamos começar projeto de aprendizagem interdisciplinar. Agora você vai mostrar o seu conhecimento aí no projeto. Por quê? Porque já você vai estar apresentando, né? Essa turma aí, de quais são os municípios? Deixa eu ver aí, meu querido diretor, quais são os municípios? Nós temos aí, ó, São Miguel, né? São Miguel do Tapuio, é? Simões, galerinha de Simões, galerinha de Santa Rosa do Piauí, quero ver vocês, hein? Santa Rosa do Piauí, Várzea Branca, Santa Filomena, Santo Antônio de Lisboa, Ribeira do Piauí, Francisco Aires, Manuel Emídio, é? É Manuel Emídio? Não. Eliseu Martins, né? Eliseu Martins, Colônia do Piauí. Eita, rapaz, turma forte, hein? Turma que se garante. Cadê essa galerinha? Cadê? Cadê o Wanderson? Cadê a Maria Sônia Rodrigues? Cadê a Luzia Carvalho? Quero ver vocês todos nessa revisão geral para o conteúdo focado no projeto. Meus queridos, roteirinho de aula. Olha aí o roteirinho de aula. Voltou, hein? Tamo junto. O objetivo é fazer essa revisão hoje e amanhã, na verdade, né? Vão ser 2 dias de revisões para que vocês se preparem mais, tá certo, meus queridos? Se preparem mais para a apresentação. É o que, professor? Vai ter apresentação? Vai, tá programada aí uma apresentaçãozinha. Nós vamos entrar aí com as câmeras aí nos polos e as apresentações vão rolar. Aí, meu diretor, vai ter conexão com os municípios. Aí, vamos ver como é que vai ser isso. O objetivo, aumentar a compreensão, meus queridos, aumentar a compreensão. As orientações práticas e a elaboração fazem parte também da gente buscar simultaneamente o que vocês têm que estar executando no projeto, tá? Então, a pesquisa ela vai se dar também pela prática das condutas que vocês vão ter também durante a execução do projeto. Então, práticas e condutas, os dois. Estão juntos aí, né? Vamos para a primeira perguntinha, para a gente começar a fazer as reflexões. Olha aí, o que é? O que é projeto? Lembra que lá no início da nossa disciplina, nós colocamos aqui o pensador de Rodin, um artista extremamente reluzente. Olha, ele coloca uma estátua aí com a mão no queixo, pensando, e a reflexão é, o que é o projeto? O projeto, gente, ele tem algumas nuances. Olha só algumas nuances que a gente vai primeiro levantar. Ele não pode ser um projeto, primeiro, que não tenha uma viabilidade, ou seja, que não seja viável acontecer. Por quê? Porque a gente precisa estar em cima de fatos que podem estar sendo estudados. Eu não posso estudar alguma coisa fora, até mesmo, de uma viabilidade de execução daquele projeto. Então, por isso que a gente está colocando para vocês, meus queridos, que vocês possam começar a pegar o que tem de potencialidade. O que tem de potencialidade na cidade de vocês. Aí, ó, em Várzea Branca, em Santo Antônio do Piauí, Santa Rosa do Piauí, aliás, em Simões, em São Miguel do Tapuio, que vocês possam pegar as potencialidades e traçar um planejamento. Lembra que nós reforçamos o planejamento? Nós vamos detalhar um pouquinho mais nessa aula também sobre planejamento. No entanto,
Vocês no planejamento têm que estar fazendo uma previsão e uma provisão. Qual a diferença, professor? Pré, eu estou trazendo o antes, tá? Pré, eu estou trazendo o antes. O pró é o durante e o depois. O durante, o que você vai querer que aconteça depois. É claro que você vai querer que atingir o seu objetivo máximo. O objetivo é você atingir o que você levantou como questionamento. Que seria, por exemplo, a sua meta. A meta aí é você estar fazendo esse trabalho, finalizando esse trabalho, até antes da apresentação, né? Daqui a 2 semaninhas aí, porventura, as datas já estão sendo passadas para vocês. Ou seja, todos aí atentos em relação ao tempo. Por quê? Porque o cronograma quer dizer gestão de tempo. Todo projeto precisa ter uma gestão de tempo. Revisão quer dizer o seguinte: eu estou revendo. Vocês já viram isso. E a questão do tempo é muito importante, porque quem ainda não finalizou tem que apressar os passozinhos com os mediadores. Os mediadores estão aí disponíveis para vocês. Os professores mediadores que estão aí na sala de aula, junto com vocês, acompanhando o desempenho de vocês, eles também vão dar esse suporte na escolha do objetivo, na escolha das justificativas, na escolha das hipóteses. Mas é claro que a gente que está aqui ministrando essa aula junto com vocês, a gente tem também a obrigação de estar reforçando com vocês a estrutura, a organização do projeto, que vai do resumo até as referências. No resumo eu tenho, o nome está dizendo já, é um somatório de tudo que vai acontecer e poderá acontecer no trabalho, no projeto. Agora, as referências é o final de tudo. Este final aí, meus queridos, é um final onde você vai colocar todos os autores que você pesquisou e colocou no trabalho, no projeto. Mas antes disso, eu tenho que escolher o título, eu tenho que ter uma introdução apresentando o trabalho, eu tenho que ter um objetivo geral e específico que nós vamos detalhar eles durante essa aula. A justificativa é o porquê que eu escolhi este título. A fundamentação teórica tem que vir com autores, e esses autores precisam, meus queridos, eles precisam sim serem, pelo menos, autores que ratificam ou até mesmo que possam endossar, né, as ideias que vocês estão levantando. Então, perceba o seguinte: vocês vão precisar de algum material? Ok. O material vocês vão estar relacionando, a metodologia também. Há alguns trabalhos que não necessariamente precisam relatar o material e a metodologia. E isso também vai estar sendo colocado para vocês, né, como não necessário. Agora, a análise de resultados, os resultados esperados, eu tenho que formatar para vocês de uma forma que vocês mostrem esses resultados e como chegaram aos resultados. No entanto, por exemplo, o orçamento. O orçamento não necessariamente precisa ter no projeto, mas o cronograma você precisa avançar, porque é exatamente por causa do cronograma que você tem que ter um prazo para entregar. Então, se você for ver, por exemplo, na estrutura aqui, ó, na figura para a elaboração do projeto de pesquisa, o que é que você vai ver? Você tem que ter a ideia de que o que está aqui em negrito é um elemento opcional. Então, tudo que estiver em negrito é opcional. Tudo, gente. Se esses daqui estão em negrito, então eles são opcionais. O que é opcional, professor? É aquilo que você, porventura, pode colocar ou não. Não é um critério, uma exigência para o nosso projeto específico, tá? Entra aí o que é obrigatório. Você tem que ter uma capinha no seu projeto. Nós vamos ver no final da aula como é que vai ser essa capinha. Você tem que ter uma folha de rosto. Você tem que ter um sumário. E esse sumário, ele traz informações acerca do que você tem dentro do conteúdo do trabalho.
você vai ter os elementos textuais, que diferente dos elementos pré-textuais e da parte externa, ele vai vir com a introdução, com o referencial teórico, com a metodologia ou os métodos e o cronograma. Opa, eu fecho aí os elementos textuais, que são constituídos para o desenvolvimento do trabalho. Para a conclusão do trabalho, eu tenho ali as referências, que essas referências vão ser consolidadas principalmente nas referências teóricas também, que você buscou, pesquisou no seu projeto. Então, meus queridos, Francisco de Francisco Aires aí, de Ribeira do Piauí, turma aí forte, que estava participando muito da aula da professora, como é o nome da professora que eu esqueci? Neritiane, isso, da nossa professora de inglês. Era inglês instrumental? Era inglês instrumental. Olha só, agora eu quero essa participação de vocês também, tá? Eu quero. Então, meus queridos, quando eu avanço no projeto, eu tenho que ter a consciência de que ela vai ser uma pesquisa. Vocês podem fazer uma pesquisa bibliográfica ou uma pesquisa in loco, um estudo de caso. O Gil, ele reforça muito bem que é um procedimento organizado, que o objetivo é proporcionar o quê? Respostas aos problemas, que são propostos. Você levanta o problema, mas você traz o quê? A solução. Eita, professor, mas não é difícil não? É não, porque veja bem, você automaticamente aí, gente, está criando um modelo analítico, tá? Um modelo analítico de resolução de problemas. Como assim, professor? Veja bem, pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela. Você está vendo aí, né? No livro dele, Projeto de Pesquisa, do Gil, ele reforça isso. Agora, entenda o seguinte. Quando eu crio o problema, é mais fácil eu buscar a solução, porque eu criei o problema. Agora, você imagina quando você não cria e você vai atrás das alternativas. Demora mais. Demora mais. As alternativas você vai ter que criar. É diferente do problema. Você criou já pensando em como você pode resolver. Quando você cria intencionalmente. Então, no projeto de pesquisa, ele fala muito sobre isso, no livro dele. E aí ele reforça isso, para que a gente possa estar usando o nosso projeto de aprendizagem interdisciplinar, certo? Então, é aí que você vai buscar a tua curiosidade, é aí que você vai buscar o teu perfil de pesquisador. Não esquece disso. Retornando para os slides. Então, já que eu tenho que pesquisar, eu tenho que saber a diferença, né? De tema para problema. Eita, professor, eu tenho que saber a diferença. O tema, gente, ele é mais amplo, ele é mais abrangente. Já no problema, você tem que especificar, porque você vai direcionar para uma área. Quer fazer sobre a área de comércio? Opa, é mais abrangente. Mas, qual é o comércio? Ah, é um comércio na área de alimentação. Opa, então você especificou. Olha só, muitas vezes ele é muito vago o tema, eu tenho que sempre especificar e delimitar. Tá, é um comércio, mas é alimentação, é o quê? Uma lanchonete, um restaurante? Vamos botar uma lanchonete de forma bem clara, né? Ok, porque no geral é muita coisa na área de alimentação. Aí ele serve como um ponto de partida. Você tem um tema, mas o problema ele vai nortear o teu trabalho. Para quê? Para que você resolva este problema que você levantou. Será que nos serviços de lanchonete precisa-se do profissional de secretariado? É uma pergunta. É um problema a ser feito, a ser levantado e ser respondido. Poderá ser uma alternativa. O Lakatos, ele coloca muito essa questão de você ter um problema e resolver. Quando você cria, fica bem mais fácil do que quando você recebe o problema para buscar alternativas. Porém, quando eu entro em problema, olha só, eu não posso criar um problema, gente, que eu não resolva ou que não seja da minha área. Veja só aí, ó. Olha quantas perguntas nós temos. Veja as perguntazinhas aí, bonitinhas. A primeira, como possibilitar
uma maior rentabilidade da empresa com problemas financeiros a partir de estratégias de marketing. Mas será que essas estratégias de marketing, elas têm alguma coisa a ver com o secretariado? Bem, é uma pergunta problema, gente, que se você for ver, o técnico de secretariado hoje, ele é um profissional híbrido, certo? Então, se ele é um profissional híbrido, ele vai ter que secretariar ou profissionais da área de finanças, ou profissionais na área de logística, ou de marketing, ou de recursos humanos. Então, meus queridos que estão aí chegando de Santa Filomena, Daniel Vieira Lopes, né? E a Deile Lemos de Oliveira, e lá de Ribeira do Piauí, a Amanda Valéria. Pois é, são perguntas que até têm um alinhamento com o curso de vocês, o curso técnico e secretariado, tá? Algumas. Essa primeira que eu falei, ela tem um alinhamento. Mas vamos para a segunda, embaixo. Como criar dietas eficientes a partir de um levantamento dos principais tipos de obesidade? Eita! Por acaso você estuda nutrição? Não, né? Você não estuda nutrição. Então, é o seguinte, o problema de pesquisa não tem muito a ver com a sua área, a não ser que você vai ser secretário ou secretária de uma clínica nutricionista, a não ser que seja assim. Você pode até, mas o estudo, a pergunta é muito específica, porque fala de dieta e de obesidade. Se fosse de práticas, tudo bem, entendeu? Eita, que é nome da galera aí, ó. Galera mandando ver, rapaz. Não é brincadeira, não. Tô vendo aí. Santa Filomena botou quem? Botou a Otília Rodrigues Lopes. Ribeira do Piauí botou Emily, Cristina, Tiago, Aguinaldo, Rayane. Santa Filomena botou aí em caixa alta Raíssa Gomes Lopes. E Ribeira do Piauí colocou Simone Esmeralda. Ribeira do Piauí ainda tem Geisiane e Geizilane. Rapaz, a turma é forte, hein? Um beijão para vocês, um grande abraço, show de bola. Eu quero vocês anotando tudo aí, porque olha só, tá chegando a apresentação do projeto. Tá chegando a apresentação do projeto e eu quero vocês com a ponta da língua aí, que nós vamos estar acompanhando vocês. Vamos abrir a câmerazinha aí na ponta da língua, vocês apresentando o projeto. Então, meus queridos, é um problema de pesquisa que é bastante, mas bastante fora do eixo de secretariado. Já, por exemplo, o avanço da tecnologia pode causar extinção da profissão de recursos humanos? Opa! É uma área que é pertinente para você atuar, por quê? Porque você pode secretariar um recursos humanos. Está ligada à área administrativa. Ou você pode inverter e colocar aí uma extinção da profissão de recursos humanos, não, mas uma extinção da profissão de secretariado. Será que o avanço da tecnologia pode causar uma extinção do avanço de secretariado? Será? Reflexão a ser feita. Mas é uma pergunta que vale para o seu projeto, para você começar o seu projeto. Será que as campanhas publicitárias influenciam o comportamento das crianças? Bem, essa é uma área de marketing, uma área de publicidade, né, que você pode ser uma secretária na área de agência de publicidade, mas tem que ver se você tem esta aproximação aí no seu município, na área que você vive, no setor onde você tem contato mais, se você tem alguns contatos nessa área. Porque se você for para outra pergunta, por exemplo, qual é a relação da música com a matemática? A relação da música com a matemática tem a ver com você? Você está fazendo música? Você tem que estar utilizando matemática? Tem que estar utilizando matemática. Mas em que a música vai estar próxima da sua realidade? Se estiver próximo da sua realidade, tudo bem. A ideia é você levantar perguntas em cima da sua realidade. A última, por exemplo, será que as redes sociais influenciam no consumo dos produtos? Opa! Bem, você já pode começar a entender um pouquinho sobre essa situação, né? Já pode começar a entender aí sobre essas influências, pode levantar. Se tiver na sua realidade, tudo bem. Se não, é melhor criar outra pergunta, tá? Mas eu estou vendo aí que depois da vitória, Ribeira do Piauí colocou Yasmin, Evelyn, Sheilane e a nossa querida
Mediadora Sônia, muito bem, todos aí presentes, gostei. Foram dar uma voltinha e voltaram agora, né? Eu estou monitorando vocês, hein? Estou monitorando vocês. Vamos que vamos. Então, meus queridos, vocês veem aí as perguntas. Tá, qual é a que ficaria totalmente fora da sua realidade se você não trabalhasse, por exemplo, na área nutricional? Seria essa, né? As outras poderia ser, eu tiraria essa e deixaria as outras, tá? Música e matemática, a não sei que esteja perto da sua realidade. Mas lembre do seguinte, quando eu levanto um problema de pesquisa, ele tem que ser específico, gente. Ele tem que ser específico em relação a você a ter a aproximação com aquele tema. Então, tem que ser preciso. A pergunta tem que ter uma consistência. Ela tem que ser respondida, você tem que ter a capacidade de estar respondendo ela. Preferencialmente, pode ser até numa situação antiga, mas com uma perspectiva nova. E principalmente que tenha relevância para a sociedade. Ela seja científica, mas que ela tenha relevância para a sociedade. Agora, se não for possível responder, nem levante a pergunta. Já começa por aí. E se não for possível você realizar a pesquisa, muito menos. Então, a metodologia da ciência, ela trabalha nessa perspectiva de você levantar o problema, mas escolher da forma mais tranquila possível e mais produtiva possível o problema da tua pesquisa, do teu projeto. Professor, o senhor está me dizendo para eu escolher um projeto, um problema dentro do projeto, sendo que eu já tenho muito problema. Pois é, essa imagenzinha aqui, ó, por exemplo. Você deve estar pensando, né? Poxa, eu estou com tanto problema aqui, como esses alunos aqui estão pensando, né? Estou sem água em casa, o preço de tudo está subindo, e agora o professor vem com essa história de que é preciso um projeto, um problema para que eu tenha um problema de pesquisa dentro do projeto. Meu Deus, gente. Ou seja, quando você cria o problema, fica melhor, tá? Fica melhor. Por quê? Você vai pensar no problema ele sendo viável para a pesquisa. A relevância capaz de adicionar o quê? Mais conhecimento, ele ser um tema onde você vai trazer, gerando valor único para a tua pesquisa. Vai trazer uma novidade para a realidade que você está vivendo, no município que você está vivendo, na cidade que você vive. A oportunidade que você tem, por exemplo, de projetar, de se alavancar com este projeto aí, gente, com seus interesses aí na sua região, é enorme, porque é um trabalho científico acompanhado por nós que estamos aqui no canal e pelos mediadores, professores que estão aí com vocês. Então, seria a primeira, né? E vai ser a primeira, gente, produção científica de vocês, propriamente dita dentro do curso técnico. Então, olha que maravilha. Olha que maravilha. Uma vez eu sabendo qual é o problema, eu vou perguntar em cima do problema e já ter a resposta. Só que você vai buscar os meios científicos para responder. Qual é a dificuldade que você quer para ajudar a resolver determinado problema na sociedade? Em termos de pontos fracos dos segmentos, por exemplo, na área comercial. A pergunta você vai ter que colocar de uma forma que ela seja uma interrogação, que ela venha com interrogação. Mas quais são as possíveis respostas para resolver esse problema? Aí eu levanto as hipóteses. Eita, professor, isso. Eliseu Martins aí, conectado, dando boa tarde. Muito bem, estamos fazendo a revisão aqui. Revisão do projeto de aprendizagem para vocês apresentarem aí nos próximos dias, agora em setembro. Eita, gente, expectativa muito grande, hein? Então, as perguntas que não querem calar. Por quê? Por que fazer uma pesquisa? De novo, Rodin aparece aí. Por que ele tem que fazer uma pesquisa? Por que a gente tem que fazer uma pesquisa? Olha só algumas razões. Razões aí práticas. Razões aí intelectuais.
o desejo de conhecer, a máxima de desenvolver projetos, certo? Com base na questão analítica, professor? Com base na questão analítica. Por quê? É a partir da ordem intelectual que você vai produzir o fazer. Como assim, professor? Lembra do seguinte, lembra que você faz um curso técnico e ele é rápido, ele acaba logo, tá? E ele tem que preparar você para o mercado. Se ele tem que preparar você para o mercado, nós temos que juntos fazer com que você, não é? A Yumi que está aí, dando boa tarde. Quem mais, meu diretor? Que chegou no YouTube? Só ela, né? Só a Yumi, né? Só a Yumi. Nós temos que construir quais são as razões intelectuais que você vai se projetar no mercado e melhorar a tua performance por meio dessas razões práticas e intelectuais. Veja que é o seguinte, o Gil que eu coloquei aí, ele coloca exatamente as perspectivas em relação às razões práticas, porque você está num curso técnico, gente. E o curso técnico é para você sair fazendo logo o que a gente coloca aqui em prática. Lembra que eu falei para vocês que muita gente quer ter o título de técnico em secretariado? Pois é, sem esquecer, aliás, esquecendo que antes tem que fazer, certo? Mas antes disso tudo fazer, você tem que ser um aluno dedicado, onde você esteja anotando todos os bizus que os professores passam, todos os caminhos, as trilhas que são colocadas. É aí que você entende qual é a perspectiva do projeto. Fazer com que você traga necessidades para fazer essa pesquisa e supra essas necessidades. O pesquisador ele tem que ter um perfil, que seja um perfil, no mínimo, curioso, sensível às dores da sociedade, tá certo? Ter paciência, perseverança e buscar o conhecimento constante. Opa, mas se eu não tivesse esses materiais aqui, professor, por exemplo, gravador, câmera fotográfica, bem, o mínimo de recursos que você puder estar fazendo, se for escrito, podemos adequar isto junto com os mediadores para poder proporcionar, né? Se você não tem como, por exemplo, digitar, então adaptar a essas situações e aí a gente conversa e tenta colocar todos no mesmo padrão. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que existem as dificuldades de materiais. A gente sabe que você que está aí tem dificuldade em relação a isso também. E nós somos solidários em relação a isso, tá? Pessoal aí de Santa Filomena entrando, né? Quem mais aí depois do boa tarde veio, meu querido diretor? Teve um boa tarde, aí teve outros nomezinhos lá, ó. Daniel Vieira Lopes, Raíssa e Daiele, Otila ou Ótila. Muito bem, todos em caixa alta, que é para poder o professor enxergar, né? Porque, na verdade, o professor parece que não está enxergando bem. O professor está chegando naquela idadezinha básica, a idade básicazinha. Eu tendo as minhas razões, gente, eu tenho que ter a razão de estar realizando essas pesquisas, mas sabendo quais são as etapas. E quais seriam as etapas? Opa, primeira, caminhada que você está fazendo, você vai criar a sua trilha, hein? Você vai atrás da sua trilha. Aí tem algumas perguntinhas que são fundamentais na construção desse projeto. As primeiras, o que é? O que é que eu quero saber? Que saber é esse? Eu tenho que pegar informação ou conhecimento? Bem, a informação com o método científico, ela se transforma em conhecimento. Mas, qual problema você quer buscar dentro de algum segmento? Qual o problema que você quer resolver ou precisa resolver na sua
região? A região aqui, gente, é para deixar vocês mais próximo da realidade. Então, vão buscar problemas, quem ainda não começou no projeto, vão buscar problemas com base na região de vocês, para que vocês tenham, primeiro, um motivo para estar levantando informações e aplicando, gente. Aplicando conhecimento, aplicando ferramentas, aplicando o quê? A ciência. Esta ciência, ela acaba por aqui nas perguntas? Não, não acaba, porque você tem aí os objetivos. Eu tenho que ter, no meu projeto, o objetivo geral, é aquele mais amplo. Mas eu preciso ter, no mínimo, 2 específicos. 2 específicos. Possíveis soluções para estes específicos também. As soluções aqui são as minhas metas que eu busco atingir com o projeto. E a hipótese vai ser um questionamento. Eu levanto o quê? Um questionamento, mas trazendo alternativas, meus queridos. Alternativas. Haja pergunta, professor, haja pergunta. E aí quem é que vai responder? Você que está aí em Várzea Branca, você que está aí em Simões, São Miguel do Tapuio, Santa Rosa do Piauí, Ribeira do Piauí, Santa Filomena, em Santo Antônio de Lisboa, Francisco Aires, Eliseu Martins e Colônia do Piauí. São vocês que vão responder dentro do projetinho de vocês, marcando uma trajetória do curso técnico também. Quem é o público-alvo que você quer atingir? Você vai para o comércio. Tá. No comércio, quem é que você quer atingir lá? Você quer atingir os colaboradores. Os colaboradores. Muito bem. Colaborador. Ou seja, público-alvo. Tá, mas e a amostra? Vai conter o quê? Bem, a amostra pode conter só 10 colaboradores, sendo 5 do sexo masculino e 5 do gênero feminino. Você equilibra também as respostas, se você for fazer uma pesquisa. Se a pesquisa for quali, é uma coisa. Se ela for quanti, é outra. Então, entenda. Aprenda bem. Quanti, eu vou buscar números. O quanti vai ser números. E o quali vai ser o subjetivo, ou seja, você vai extrair o qualitativo, só que com perguntas abertas. Como assim, teacher? Como assim? Veja que o qualitativo, gente, as pesquisas qualitativas, por exemplo, elas são mais amplas e elas precisam ter uma forma, esta forma de construção de perguntas abertas, tá? Perguntas abertas. Tendo em vista que, por exemplo, você vai fazer a seleção das pesquisas, tá? Essa seleção de pesquisas, você vai ter que optar entre uma e outra, vai mesmo pela construção. A construção de quê, professor? De um questionário, por exemplo. Vocês querem pesquisar acerca dos colaboradores em um estabelecimento comercial, tá? E vocês querem fazer uma pesquisa. Tá. Pesquisa voltada para quê? Para números. Se for para números, é pesquisa quantitativa. Se for voltada para a subjetividade, é pesquisa qualitativa. Então, qualitativa, eu vou ter perguntas como, onde, porquê, quem, que são perguntas abertas. Os sujeitos da pesquisa, numa pesquisa quantitativa, eu vou ter vou ter questionários, por exemplo, fechados. Por que isso, professor? Porque aí você vê o seguinte: você vai medir
Os números, você vai fazer perguntas fechadas com alternativas, e no máximo 5 alternativas. Para que isso? Para que você tenha um limite de resposta. Eita, então o limite de resposta faz parte desse processo aí? Faz, porque você está limitando a sua pesquisa quantitativa. Descrever o perfil dos consumidores que preferem, por exemplo, né, esta empresa que você está pesquisando, recebendo informações dos colaboradores, você tem que delimitar ali se eles estão em conformidade, se não estão em conformidade, se está abaixo da conformidade, você delimita as respostas. Porque quando eu avanço em ter um objetivo para medir, mensurar através dos dados numéricos, não há espaço para ambiguidades. A análise de respostas objetivas. Os dados numéricos ali, eles trazem os exemplos que são taxativos. Veja bem como pode avançar em muito se você for fazer uma pesquisa em loco. Agora, se não der mais tempo, a pesquisa pode ser só bibliográfica, pode ser só em relação a autores. Os autores, eles podem ratificar o que você está buscando resolver como um problema de pesquisa. Então, que fique claro para vocês essa relação do estudo quantitativo, por exemplo, porque eles visam coletar as questões numéricas, tangíveis, dados focados com base em conclusões para pesquisas tangíveis, tá? Quando você avança em outras situações, aí, como por exemplo o qualitativo, você tem um campo muito maior, porque se você vai fazer com que 5 pessoas, por exemplo, respondam perguntas como, onde, por quê, quem, quando, quanto, você vai ter 5 respostas diferentes também. 5 formas das pessoas estarem respondendo uma pergunta aberta. Então, isso vai dar muito, mas muito mais trabalho para vocês. A objetividade do quantitativo passa por esse processo. E aí, é por isso que alguns estudiosos se planejam para pegar, por exemplo, registros dos locais em que eles vão pesquisar. Que tipo de registro seria esse? Por exemplo, documentos. Documentos que as empresas possam dar. Porque já que você vai fazer uma pesquisa lá em um comércio, para deixar mais rica, né? Para deixar mais rica o teu trabalho, você vai ter que entender que você vai ter que delimitar como e onde. Aliás, quando e como você vai fazer isso. O como, gente, é a estratégia ou a tática. Vamos colocar a tática inicialmente. A tática. Que tipo de recurso você vai utilizar? Quando? Aqui, quanto tempo você vai levar, tá? Para fazer isso tudo. Vai dar? Está dentro do cronograma? Não está? Eita, professor. Então, realmente, a gente tem que ter uma noção mesmo. Claro que vocês têm que ter uma noção. E os dados coletados, vocês vão coletar ou vocês vão para a web? Se for para o web, cuidado. Cuidado para não pegar o plágio. E aí, não pegar trabalhos que já tem na internet e colocar no seu trabalho, porque, na verdade, isso aí vai ser plágio, né? Agora, se você for atrás das pessoas que vão dizer alguma coisa para você e você vai compilar em relatórios, a ideia é você ter relatórios onde você coloque todos aqueles dados que você coletou na tua pesquisa e que você possa levantar várias respostas para os problemas que você, ou o problema que você construiu. Agora, entenda o seguinte, para que eu possa fazer um trabalho realmente expressivo, gente, eu tenho que lembrar para vocês, tá? Yumi Tavares, tá certo? Eu tenho pessoal que está aí do outro lado da telinha. Maria, Sônia, aí no YouTube também. O Wanderson, a Luzia Carvalho. Lembra do seguinte, se você vai fazer em dupla, cada um
tem que traçar o que vai fazer como atividade nesta dupla. O cronograma de realização ele tem que ser concomitantemente ou paralelo a uma concordância também do professor mediador. E você tem que estabelecer uma hora do dia para você fazer esse projetinho, para você pesquisar, para você ler, fazer as reflexões, anotar essas reflexões, fazer o resumo como se fosse uma espécie de briefing. O que é o briefing? Já que vocês estão estudando inglês, é o resumo de informações. O resumo de informações. Esse resumo de informações, ele consolida o que você vai ter que mencionar durante o projeto. Eita, professor, então nós estamos no caminho certo, mais ou menos no caminho certo. Por quê? Porque uma vez você tendo o resumo, você vai ter que avançar também em outras situações. Estabelecer e se familiarizar com as normas, principalmente, gente, as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Leiam, tem na web. Isso você pode ler e pegar a mais atual para você estabelecer seu plano. O plano aqui, que você pode pegar o modelo dos 5W e 2Hs. Eita, professor, os 5W e 2Hs. Olha só, 2Hs. O planejamento deve ser feito com base naquelas perguntas que a gente até levanta para as pesquisas. Como, onde, por quê, quem, mas preparando-se sobre o tema, elaborando um plano de trabalho que seja um plano de trabalho que tenha ampla atuação para que você possa investigar acerca do seu tema e se organizar nos materiais, nos recursos, tá? Esses recursos são recursos humanos, você e o seu parceiro ou parceira, colega de escola, que vão levantar acerca dessa pesquisa. Ah, professor, então já entendi. Entendi que eu não posso começar o projeto sem fazer esse planejamento. Exatamente. Você não pode deixar de fazer a gestão do seu projeto. Sabe por quê? Porque aqui você já tem o primeiro despertar, gente. O primeiro despertar da gestão na sua vida aí, na sua vida de técnico e secretariado. Quer ter um trabalho nota 10? Pois é, mas você tem que iniciar levantando as especificidades de cada elemento textual, mas na sua região. Na sua região. Como assim, teacher? Eu quero ter um trabalho nota 10. Pois é, mas mesmo trabalho nota 10, ele tem que ter alguns ajustes. Se você não seguir o trabalho numa perspectiva de planejamento, o resultado ele tem que ser impecável, gente. Olha só. Ele tem que ser impecável. Sabe por que ele tem que ser impecável? Pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela. Sabe por quê? Primeiro trabalhinho que você faz. Tá? E aí, você faz sem muito interesse. Vou contar uma historinha em relação a essa questão do muito interesse. É o primeiro trabalho que você faz. Você tem que correr atrás de ter uma nota 10. Está aí, ó. Regras para produzir um trabalho nota 10. Que seja impecável. Por quê? Vou contar uma historinha. Olha só. Havia uma construtora onde tinha um senhor, né, que ele era mestre de obra. E ele passou durante anos construindo casas, certo? Construindo casas, e essas casas, todas de alta performance. Cada uma melhor do que a outra. Então, cada uma realmente sendo uma referência. Então, cada uma era como se fosse uma obra de arte nesta construtora. E o dono da construtora adorava isso, né? Porque conseguia vender rapidamente. E aí chegou um belo dia, este profissional, ele fez uma reflexão de que ele estava muito cansado. Já estava velho, queria se aposentar, e ele já não aguentava mais, tá? Estava lá trabalhando, certo? Não aguentava mais fazer casa. E aí
ele disse para o dono da construtora que queria se aposentar, queria sair. Aí o dono da construtora disse, não, pelo amor de Deus, não faça isso, você é o nosso mestre, você faz aqui as melhores casas, cada uma melhor do que a outra. Ele disse, não, mas eu já estou cansado, eu não aguento mais isso. Aí ele disse, então faça o seguinte, faça a sua última casa aqui, na construtora. A sua última casa aqui, na construtora. Aí ele parou, pensou e disse assim, tá bom, eu vou fazer, mas é a última que eu vou fazer. Ok, foi lá, começou a construir a casa. Construiu e tal, e aí estava naquela má vontade, naquela preguiça, naquela situação ali de não querer mais construir, mas tentou, foi, construiu, terminou a casa. Quando chegou no final, ele chamou o proprietário da construtora, certo? E aí, o proprietário da construtora entrou dentro da casa e disse, mas, mestre, estou vendo ali uma janela torta. Foi construído com a janela torta. Aí ele disse, rapaz, foi desleixo meu, mas isso a gente conserta. Aí ele entrou no banheiro e disse, mas a pia está torta também, junto com o vaso sanitário. Aí ele disse, rapaz, esqueci totalmente. Aí ele foi lá na cozinha, foi lá depois, encontrou tomadas em locais errados. Foi lá na varanda, os azulejos estavam desnivelados. A parte da eletricidade estava feita de mau uso, com fio desencapado. Aí ele olhou assim e disse, pelo amor de Deus, que casa foi essa que o senhor fez, mestre? Aí disse, rapaz, é porque não aguentava mais. Então eu fiz de qualquer jeito. Aí disse, mas essa casa era a que eu queria dar de presente para o senhor. Era a casa que eu queria dar de presente para o senhor. A sua última casa aqui na construtora. Por isso que eu dei todos os recursos, por isso que não teve preço, o senhor teve liberdade financeira para poder fazer o tamanho que quisesse a casa. O senhor fez uma casa pequena, com todos os recursos que eu dei. O senhor fez uma casa com vários defeitos. E esse é o presente que eu tenho que dar para o senhor. Moral da história, meus queridos. Façam o projeto de vocês buscando a nota 10, tá? Mas como se fosse o primeiro projeto. Não é o último, não. Porque até o último projeto, vocês têm que fazer realmente com vontade. Pegar aqui a professora orientadora aqui. Professora, me ajude, pelo amor de Deus. Vamos fazer um projeto que se destaque dos outros. Já imaginou cada um projeto melhor do que o outro? Já imaginou isso, gente? Precisa dessa dedicação. Precisa que vocês estejam empenhados. Porque senão, vai ser igual uma casa que o mestre fez, né? Vocês vão fazer um projeto mais ou menos, fazer por fazer, e aí o projeto não vai servir de nada para projetar vocês para o mercado de trabalho. Moral da história? Faça bem feito, tá certo? Para nota 10. Voltando para os slides, olha só. Então, nota 10 só se consegue atrás de critérios. Faça uma análise crítica bem feita. Corra atrás de uma apresentação e uma demonstração que seja impecável, que você possa estar contestando ali, colocando a sua percepção no projeto, gente. Traga uma perspectiva de originalidade, motivação, que você possa trazer inovação para que as pessoas possam aprender com o seu projeto. Traga isso. Avance nesse contexto do aprendizado, porque o seu projeto ele vai ser uma produção científica. Mas não é só isso. Você tem que trazer uma perspectiva de quê? De que o teu material, o teu contexto é importante para você colocar
o seu nome. O teu trabalho vai ter o teu nome, vai ter a tua marca. Então é o primeiro trabalho que vai ter a tua marca. Então reforça isso, meu querido e minha querida técnica em secretariado. Garanta que você está na direção certa com a orientação do seu professor mediador, da sua professora mediadora que está aí, olhando para você na sala de aula. Tá certo? Agradeça a ela, já olha para ela aí agora, olha agora para ela. Isso, olha para ela aí, isso. E aí, resultado, olha para ela e agradece porque ela está aí. Sem ela estar aí, nós não estaríamos com esta mediação, né? Não chegaria para vocês, porque tem que ter alguém responsável pelo time. Mas como é que eu faço isso na questão visual? Tá aí. Você pega a sua capinha aí, ó, coloca, estou reforçando isso que a gente já deu, né? É uma revisão, coloca o nome da escola, coloca o curso técnico e secretariado, coloca o projeto, que é o nome da disciplina, projeto de aprendizagem interdisciplinar. Se for um painel econômico, por exemplo, como capa, você vai colocar aí o títulozinho aqui, e aí que retrata a tua realidade local, por exemplo. Reforça isso, mas não esquece de colocar o local de onde você está e a data de onde você está, tá? Não esquece isso. Isso é onde? Na capa. Olha o que tem que ter aqui na capa, ó. Canal Educação. Canal Educaçãozinho, tá? Aí eu venho com o quê? Na segunda capa, título. O título, o que eu vou estar focando? Boto o meu nome, boto o nome do professor orientador, do canal da disciplina, a quem vos fala agora nesse exato momento. Sou eu, teacher? Não, sou eu, meu querido e minha querida, sou eu. Professor mediador, é o professor que está aí, a professora que está aí com você. Depois disso, você também não esquece de colocar o local e a data. Opa! Tem mais, professor? Claro! Olha o que tem aqui. No sumário, passando pela introdução, indo para objetivos, nos objetivos, o geral, o específico, a produção textual, considerações finais, com as referências, os apêndices e os anexos, que nós já falamos sobre eles. Mas para detalhar sobre eles, na introdução, gente, segue Arial ou Times. A letra ali digitadazinha, tamanho 12, um espaçamento de 1,5. E nos objetivos, no geral, você foca o quê? Num panorama bem aberto, mais amplo. Quando você for para o específico, coloca no mínimo 2 objetivos específicos, tá? Como guia para o conteúdo. E esse guia, é claro que vai repercutir na produção textual. A produção textual, gente, são as referências que você vai trazer para reforçar, ratificar, confirmar o que você está levantando. Lembre-se que deve ter o verbo no infinitivo só os objetivos específicos e o geral. Então, analisar, estudar, verificar, compreender são verbos no infinitivo. Lembre que eu já coloquei isso para vocês outras vezes e que as normas técnicas da Associação Brasileira, da ABNT, precisam ser inseridas no trabalho, até você chegar à finalização. Porque a finalização ela traz as considerações finais como forma de conclusão, mas deixar claro o que você obteve como resultado, alinhado aos autores que você levantou, estabeleceu nas normas da ABNT, e fazer aí o quê? Colocar no apêndice ou nos anexos algumas coisas que você conseguiu na pesquisa. Se você produziu um roteiro de entrevista, você coloca no apêndice. Se você conseguiu fotos, documentos de uma empresa que você fez a pesquisa, você coloca nos anexos. E aí está a sua estruturazinha. Percebe que eu coloquei para vocês de forma resumida? Pois é. Agora, gente, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Lembra do seguinte: quanto mais o tema estiver perto de você, quanto mais, tá, não quero fazer dentro da empresa não, quero fazer pesquisa bibliográfica, tudo bem, pode fazer, só não faz aquilo que eu falei. Não vai copiar e colar da internet dentro do projeto, tá?
Se for uma citação de um autor, por exemplo, você pode colocar a citação do autor, porque sabe que é aquele autor, mas coloca a referência do autor. Não vai dizer que aquela citação é sua, não, porque isso é característica de plágio, tá? Então, nesta preparação, entenda o seguinte, é o primeiro projeto que vocês vão fazer. Vão vir, consequentemente, algumas falhas, isso é natural, tá? Então, a ansiedade também, o controlar da ansiedade também faz parte. Todos que fazem projetos passam por isso. E aí a gente vai, na próxima aula, reforçar essa questão do projeto ainda na estrutura. Correto? Então, nós vamos para o intervalo de 20 minutos. Preste atenção, 20 minutos. Mas na volta eu quero todo mundo aqui, hein? Para outra disciplina nossa. Que vai ser o quê? Focada em educação tecnológica e midiática. Tá certo? Vai e volta. Porque eu fui!